Boa noite, amada igreja. É uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, você que nos visita aí, seja muito bem-vindo ao nosso culto. E a minha oração essa noite é que Deus fale aos nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para abrir os nossos corações e comunicar verdades aos nossos corações. Verdades que nos afetam, verdades que nos transformam, que nos moldam de acordo com a vontade dele. Em Atos capítulo 16, versículo 14, nós vamos ver que Deus abriu os ouvidos de Lídia para que ela ouvisse aquilo que Paulo estava falando, a pregação de Paulo. Tanto é que logo após ela convida Paulo para ficar na sua casa, para se hospedar na sua casa, juntamente com as demais pessoas que estavam com Paulo. Mas um amor pelo Evangelho. Ouvir, crer e se apegar àquela verdade crida. A minha oração é essa, que Deus fale ao seu coração, que não seja só um tempo na frente da TV, mas que realmente, nesse momento, os nossos lares sejam verdadeiros altares de adoração ao nosso Senhor Jesus. Convido você a cantar nesse momento, convido você a ofertar, a entregar seu dízimo, mas principalmente a derramar o seu coração diante do Senhor e clamar para que Ele fale ao seu coração. Amém? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Eu sou a missionária Kellen Chaves Rangel, estou aqui em Cabo Verde, um arquipélago do continente africano de 10 ilhas, mais próximo de Senegal. Nesse ano, todos temos sido desafiados por missões mundiais a vivermos o poder de transformar. Num tempo de caos, de pandemia, de muitas incertezas, mas eu e você temos o poder dado pelo Espírito Santo.
Cabo Verde tem sido uma nação assolada pelo alcoolismo. É o número 1 causador de mortes aqui em Cabo Verde. E as crianças entre 8 anos de idade muitas vezes são incentivadas por suas famílias através de práticas culturais a já experimentar a cachaça. E isso mais tarde vem desenvolver vícios e outros distúrbios nessas crianças. Cabo Verde também tem tido casos de suicídio infantil e próximo a onde nós estamos trabalhando, nós tivemos a tristeza de ouvir de uma criança de 9 anos que se suicidou. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado projetos aqui para alcançar essa geração. E eu quero pedir a você que ore. Nós temos trabalhado com crianças a partir de 6 anos de idade na escola de vida, com aulas de música, explicação escolar e outras atividades. Também temos uma escola de futebol Afrobola para alcançar crianças pré-adolescentes, dos 6 agora também passando aos 20 anos de idade. E nessa pandemia, para a glória de Deus, iniciamos 2 grupos de mensageiras do Rei. O Rudilson foi um dos meninos alcançado pelos nossos projetos. Ele chegou muito agressivo, muito nervoso, mas é testemunho da sua mãe que ele teve o seu comportamento transformado, que hoje ele é um menino calmo, um menino que é uma bênção em nosso meio. Não parece mesmo aquele primeiro Rudilson que foi recebido e que já tinha sido representado de outras formas. O Rudilson, ele hoje estuda flauta, é aluno de violão, está se desenvolvendo na obra, já fez estudo bíblico e também participou de uma das oficinas aprendendo a fazer pulseiras. E hoje ele é um pequeno empreendedor, ele faz pulseiras para vender. Eu quero pedir a você que interceda pelo trabalho, os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em Cabo Verde com as crianças, para que as crianças de Cabo Verde sejam transformadas pelo poder do Senhor, através dos missionários, através de cada voluntário da terra, cada trabalhador, obreiro que nós estamos preparando aqui para trabalhar com elas. Querido, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Você tem o Espírito do Senhor na sua vida, que faz grande diferença, que te capacita, que te dá esse poder. Então, ore por nós, continue sendo um parceiro em missões. Muito obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você está também, nesse momento, disponibilizando para Deus, na sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Que Deus te abençoe. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz teu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Faz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo sai mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Jesus me diz. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Jesus me diz. Amém. Gentes boas, vamos para o sermão então dessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Hoje e no próximo domingo, os dois sermões serão baseados nesse texto. Um dos textos mais lindos das Escrituras. Na verdade, é um hino, uma canção de louvor ao nosso Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. E hoje é o primeiro sermão, então a primeira parte do sermão de Páscoa. Abre aí, enquanto você abre, vamos entender um pouquinho melhor, então, o que significa Páscoa. Nós, de uma forma bem objetiva, a palavra Páscoa, ela significa passagem. Páscoa significa passagem. Em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver que Deus chama Moisés.
Deus chama Moisés no meio da sarça ardente para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. É nesse contexto que nós vemos as pragas sendo lançadas por Deus ao povo do Egito, até que, enfim, na última praga, que era a morte do primogênito, então o povo finalmente sai do Egito, rumo ao deserto, rumo então à terra prometida, que Deus há muito tempo já havia prometido, feito a aliança com Abraão. Em Êxodo 12, nós vemos então a primeira Páscoa sendo celebrada e sendo instituída de forma perpétua. Nessa Páscoa, nós já vemos aqui o cordeiro sendo morto, nós vemos o sangue sendo colocado nas portas para que o anjo da morte não chegasse na casa daqueles que tivessem o sangue. Então, aqui nós já vemos uma representação do que é a Páscoa que nós temos hoje. A Páscoa que nós encontramos o verdadeiro significado em Jesus. A ideia da Páscoa, então, essa passagem, é justamente a ideia do povo saindo do Egito rumo à Terra Prometida. Só que Páscoa não é simplesmente uma mudança, uma passagem de um lugar para o outro. Não é mudança de uma mudança física, tampouco não é apenas uma mudança de conduta moral. Não é apenas eu me tornar uma pessoa melhor. Jesus nos mostra claramente o que é essa passagem, o que é a Páscoa de fato. E aí nós vamos conversar esse domingo, e domingo que vem, que é o domingo de Páscoa, nós vamos conversar sobre a obra de Jesus. Como Jesus nos deixa claro o que significa a Páscoa, o que é essa passagem, que passagem é essa. E hoje nós vamos falar então sobre a humilhação de Jesus. A obra de Jesus, ela pode ser dividida em dois estágios, a humilhação e a exaltação. Nesse domingo, hoje, nós falaremos sobre a humilhação. Então, o título do sermão de hoje, se você quiser anotar, se você estiver anotando, é Humilhação, o início da passagem. Você abriu aí Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler então até o versículo 11, que diz assim: Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós cremos na Tua obra, nós cremos no Teu poder, e nesse momento agora, Senhor, eu clamo, Espírito Santo, eu clamo que Tu fale aos nossos corações. Que o Senhor transforme a nossa consciência, o Senhor transforme a nossa mente, a forma como nós olhamos para a Páscoa, a forma como nós olhamos para a Tua obra redentora, a forma como nós olhamos para aquilo que o Senhor fez vindo à terra, tomando a forma humana, se entregando e morrendo em nosso lugar. Espírito Santo, desperta a nossa consciência, abre os nossos olhos espirituais, queima em nosso coração essas verdades, e que de fato sejamos afetados por aquilo que a Tua palavra nos ensina. E que isso modele o nosso comportamento, que isso transforme a nossa conduta, que isso transforme o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos celebrar a Páscoa verdadeiramente. Nós queremos celebrar a Páscoa da forma como ela deve ser celebrada. Não nos perdendo com as simbologias, não se perdendo com o chocolate, com o coelho, ainda que a gente vai comer chocolate, ainda que é muito bom isso, ainda que, Senhor, muitas vezes o jeito que a gente acha para se alegrar, mas Pai,
que esse não seja o alvo, o foco do nosso dia. Que quando começarmos a nos preparar na próxima semana, que se inicia a Semana da Paixão, a Semana Santa, que possamos ter essa consciência. Que essa mensagem, Senhor, que esse sermão seja incendiado pelo Teu Espírito Santo. E as verdades sobre as quais falaremos ecoe durante a nossa semana e crie raízes em nossos corações. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Essa é a minha oração. Eu clamo que, apesar de mim, apesar das minhas limitações, das minhas falhas, o Senhor comunique, o Senhor fale, o Senhor toque os nossos corações, a começar pelo meu. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu acredito que esse é um texto que todos nós já conhecemos, ou pelo menos ouvimos falar dele. Mas hoje nós vamos ficar do versículo 5 até o versículo 8. E é um texto muito precioso, é um texto muito poderoso para a gente passar correndo simplesmente. Não tem como nós passarmos por um texto desse e ficar, é mais um texto. Sabe, todo texto da Escritura é importante. Todo texto da Escritura é extremamente importante, é essencial para as nossas vidas. Se não o fosse, não estaria aqui. Deus não teria decidido registrar e guardar por toda a eternidade para que a gente compreendesse. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para ensinar a maneira justa, correta de se viver. Então, tudo o que nós temos aqui é extremamente importante, é essencial para as nossas vidas. Charles Spurgeon vai dizer que em todo versículo da Bíblia há um caminho para Cristo. Todo versículo da Bíblia há um caminho para Cristo. Agora, há alguns versículos que o caminho é mais curto, que revelam a pessoa de Jesus de uma forma mais clara. E é o caso desse texto aqui. E nesse primeiro sermão, na primeira parte então do nosso sermão de Páscoa, nós vamos ficar do versículo 5 até o versículo 8 e eu quero refazer a leitura desses versículos. Acompanhe comigo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, hoje nós vamos falar sobre a humilhação, o início da passagem. O início dessa passagem da morte para a vida. A humilhação do Senhor Jesus. E a humilhação, ela pode ser dividida também em dois pontos. E o primeiro é a encarnação. O fato de Jesus ter encarnado já foi extremamente humilhante. E aqui é importante definir esse termo. Jesus encarnou. Jesus não reencarnou. Jesus encarnou. Ele tomou a forma do ser humano. O que Jesus renunciou ao vir à Terra, para vir à Terra, é imenso. É imenso. Ele era Deus. Perceba que o texto diz aqui, o texto que nós lemos em Filipenses, capítulo 2, aqui o versículo 6. Embora sendo Deus. Ele era Deus em toda a sua glória e majestade e assumiu a forma humana. O que Jesus renunciou ao vir à Terra é imenso. Ele trocou o louvor eterno por dores humanas. A tentação no deserto sendo atacado por Satanás. A intensa oposição da parte dos líderes judeus da sua época. Provavelmente Jesus sofreu com o luto pela morte do seu pai, José, o seu pai terreno. Nós vemos Jesus chorando pelo pecado do povo. Nós vemos Jesus chorando na entrada de Jerusalém. Nós vemos Jesus sofrendo no íntimo, no profundo do seu interior. Jesus sofrendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas.
Nós vemos Jesus saindo de Jerusalém porque não pôde realizar muitos milagres ali, porque não criam nele. Nós vemos Jesus chorando pela perda do seu amigo próximo, Lázaro. Então Jesus abriu mão de toda a glória, louvor eterno dos anjos que cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Jesus era Deus. E ele abre mão de tudo isso e encarna. Ele toma a forma humana. Jesus abriu mão de muita coisa. A renúncia é enorme. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 3. Diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento, o mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Aquele que era a quem era direcionado todo louvor, toda adoração, durante toda a eternidade, assumiu a forma humana. Veio como um bebê. Ainda que Jesus fosse recebido num berço de ouro, ainda que Jesus fosse recebido da maneira mais pomposa, ainda que Jesus fosse recebido da maneira mais majestosa que a terra pudesse receber, ainda assim não o receberia à altura. Mas Jesus veio de uma família comum, pobre, simples, de uma região desconhecida, até mal falada. Jesus se humilha, nascendo em um lugar simples, arranjado de última hora. Nós conhecemos a Escritura. A Escritura nos fala a forma simples que Jesus veio. Então, isso já foi humilhante. A humilhação começa aí, Jesus se encarnando. Nós precisamos entender isso. A humilhação de Jesus não foi só a cruz. Ele abriu mão de muita coisa para encarnar e se fazer presente no meio de nós. É importante nós entendermos que Jesus, ele não foi criado. Jesus, ele é eterno. Jesus, ele era Deus. Jesus é Deus. Ele não foi criado em um certo momento. Há 2000 anos aí, um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus nasceu, então ali Jesus foi criado. Não, Jesus é Deus. Ele é um com Deus. Jesus é Deus. E nós precisamos entender isso. Jesus é eterno, Jesus não é um ser criado. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 1. João capítulo 1. Nós vamos entender um pouquinho melhor ainda dessa ideia. Que Jesus é eterno, ele não foi criado. João capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos acharam? João, quarto evangelho, tranquilo de achar, né? Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Perceba que palavra aqui está com letra maiúscula. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus.
Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. A palavra se tornou carne, Deus se tornou carne, Deus se manifesta na pessoa de Jesus, Deus encarnado aqui na terra. Então, Jesus não foi criado, Jesus é eterno. No princípio era a palavra. Por meio dele tudo foi criado. Nós vemos em Gênesis, capítulo 1, a narrativa, o relato da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio a palavra era Deus. No princípio Jesus era Deus. Jesus não foi criado, Jesus é eterno. Nós precisamos entender isso. Agora, por que Jesus precisou encarnar? Por que Jesus precisou vir à Terra? Por que Jesus precisou se humilhar e tomar uma forma humana? Por que Deus simplesmente não perdoou os pecados? Por que Deus simplesmente não enviou um ser humano adulto e morreu por nós? Jesus precisou encarnar para viver uma vida justa por nós. Uma vida justa e santa por nós. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, o versículo 17 e o versículo 18. Se você for rápido aí no manuseio, você pode abrir junto comigo. Senão, eu posso passar depois a referência dos textos sem problema nenhum. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. É por isso que Jesus precisou assumir essa forma humana, para se tornar semelhante aos seus irmãos, se tornar semelhante a nós em todos os aspectos. Porque passando por isso, ele se tornaria então capaz de nos ajudar nas nossas tentações. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz assim: se Jesus precisasse apenas da isenção de pecado e não também de uma vida de obediência perfeita, poderia ter morrido por nós quando era uma criança jovem, em vez de aos 33 anos de idade. Esses 33 anos é o que a gente imagina ser. Jesus precisou passar por tudo isso. Jesus precisou ter essa vida humana, passar por todas as dores que nós enfrentamos. Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem e foi crente, foi fiel ao seu Senhor. Então, a adolescência, a juventude não é uma fase na nossa vida, um lapso na nossa vida onde a gente pode ser irresponsável, onde a gente pode se desviar, onde a gente pode brincar de ser crente. Jesus é o exemplo. Jesus passou por todas as fases da vida, justamente para nos mostrar como deveria ser feito. A vida reta de Jesus nos justifica. Jesus precisou passar por essas fases da vida para que ele fosse obediente, justo e santo em todas as fases da vida. Para que a vida reta dele nos justificasse. A justificação é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. É uma das doutrinas mais importantes da nossa fé. John Stott diz que nós não podemos afirmar que somos cristãos se não entendemos o que é a justificação. Mas o que é a justificação então? Justificação nós podemos definir aqui como uma mudança de estado legal diante de Deus. Antes, diante de Deus, eu era culpado pelos meus pecados, digno de condenação, porém, um inocente, um outro alguém, ele foi condenado por mim. A minha injustiça, os meus pecados, a minha vida injusta,
a minha vida incorreta, a minha vida torta se torna dele. E a vida justa, reta, santa dele se torna minha. Isso é a justificação. A minha mudança no estado legal diante de Deus. Antes culpado, agora inocente. Não porque sou bom, não porque sou perfeito, não porque sou justo, mas porque um inocente assumiu a culpa por mim. A minha injustiça cai sobre ele e a justiça dele cai sobre mim. Jesus vive, então, uma vida reta para que nós pudéssemos ser justificados. Porque se Jesus viesse apenas e morresse pelos nossos pecados seriam perdoados. Mas logo após nós continuaríamos pecando. E não teria justificação para nós. Não teria como nós... no que nós colocarmos a nossa vida, nós não teríamos uma justiça a ser imputada a nós. Porque é isso que acontece. Jesus pega a sua vida justa e coloca a sua vida justa em nós. É por isso que nós somos justificados, é por isso que nós somos agora diante de Deus, após termos rendidos a nossa vida ao Senhor, sermos regenerados, então experimentarmos o novo nascimento, nós somos justificados. A nossa posição, a nossa postura legal diante de Deus, ela muda. Não é só sobre os nossos pecados serem perdoados, mas é sobre nós sermos justificados agora diante de Deus. Jesus precisou vir, encarnar, viver do jeito que viveu, para que a justiça dele fosse imputada, fosse jogada, fosse lançada sobre nós. É nos méritos de Jesus que nós podemos chegar então diante de Deus com a esperança, com a convicção, com a firme fé de que ouviremos: muito bem, servo bom e fiel. Entra, participa da alegria do seu Senhor. E nós saberemos naquele dia que não foi pela minha justiça, pela sua justiça, pela nossa justiça, mas foi pela justiça de um inocente que morreu por nós, que viveu uma vida justa por nós. Então, o primeiro ponto da humilhação da obra de Jesus é a encarnação. Ele abriu mão de toda a sua glória para encarnar, viver uma vida reta, para que então eu e você pudéssemos ser justificados. E o segundo ponto, então, dentro da humilhação, a humilhação que é esse primeiro passo dentro da passagem da morte para a vida, que é o significado da Páscoa. A Páscoa é uma passagem da morte para a vida. Então, dentro da obra de Cristo, nós temos dois estágios. O primeiro, a humilhação, que é o que nós estamos falando hoje. A humilhação. O primeiro ponto dentro da humilhação é a encarnação. Jesus abriu mão da sua glória para se tornar humano, para encarnar, para que ele vivesse uma vida reta, justa, para que essa retidão e justiça fosse imputada a nós, para que nós fôssemos declarados então justos por meio da sua justiça. E o segundo ponto dentro da humilhação é a morte. A morte é o nível mais baixo da humilhação de Cristo. Ele que era a vida. Nós vemos isso em João capítulo 1. Ele tinha a vida em si. João capítulo 14, versículo 6, afirma isso. E Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que era a vida agora estava morto, sem nenhum pecado. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Jesus nunca pecou. Aquele que tinha a vida em si agora estava morto. Tamanha era essa humilhação. Aquele que sem pecado sofreu a morte, que é o salário, a recompensa do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz isso. O salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida que está em Jesus. Aquele que sem pecado estava recebendo o salário do pecado, a morte. A crucificação, ela era reservada aos piores bandidos e assassinos da época. Não foi apenas Jesus e os outros dois ladrões que foram crucificados. Era costumeiro ao Império Romano crucificar assassinos, ladrões, enfim, mas era destinado aos piores da sociedade. E Jesus foi crucificado. Jesus foi considerado o pior dos piores. Jesus morreu de forma humilhante e dolorosa. Aquele que tinha vida estava experimentando a morte. Aquele que sem pecado estava experimentando a consequência do pecado. Recebendo no seu corpo, recebendo em si o salário do pecado. Há 4 aspectos da dor no momento da morte que Jesus experimentou. Essa morte humilhante e dolorosa. E eu quero mencionar aqui esses 4 aspectos. Primeiro, a dor física. Preste atenção nisso. Um criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir sobre si mesmo uma morte bem lenta, por sufocação. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados por pregos na cruz, ele tinha que sustentar a maior parte do peso do corpo com os braços. A caixa torácica era forçada para cima e para fora, tornando difícil o ato de respirar, a fim de inspirar o ar fresco. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ele tinha de pressionar a si mesmo para cima com os pés, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, tirando dos braços parte do peso e permitindo que a caixa torácica se contraísse de modo mais normal. O processo de respiração se tornava mais fácil assim. Só que fazendo isso, ao forçar dessa forma o corpo para cima, o criminoso podia deter a sufocação, mas isso era extremamente doloroso, pois exigia que colocasse o peso do corpo sobre os pregos que prendiam os pés e flexionasse os cotovelos e os pressionasse para cima sobre os pregos cravados nos pulsos. As costas do criminoso, rasgadas repetidas vezes por chicoteamento anterior à execução, era esfregada contra a cruz de madeira a cada respiração. Você consegue pensar na dor, a dor física que Jesus estava experimentando? A crucificação, ela não era só humilhante, mas ela era extremamente dolorosa. As pessoas levavam dias para morrer totalmente. As pessoas morriam lentamente, sufocando, sofrendo, em agonia. Jesus morreu, Jesus não levou tanto tempo para morrer na crucificação, porque ele havia sofrido muito, ele havia apanhado muito, estava muito debilitado. Então o seu corpo já não aguentava mais. Mas nós precisamos entender e nos colocar diante dessa situação, diante dessa cena. A dor que Jesus experimentou. Olha a humilhação que Jesus passou. Então, o primeiro aspecto da dor de Jesus é a dor física. O segundo aspecto é a dor de carregar o pecado. Ainda pior do que a dor física foi a dor psicológica de carregar a culpa pelo nosso pecado. Em parte, nós sabemos muito bem o que é isso. Nós sabemos o que é ter a consciência acusada diante de Deus. Se você é crente, se você tem o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. Quando você peca, se você é realmente crente, se você é realmente convertido, se você realmente nasceu de novo, se o Espírito Santo de fato habita em você, você não consegue ficar confortável no pecado. O Espírito Santo constrange. A nossa consciência, ela nos acusa diante de Deus. E a gente se sente mal.
Logo, um crente verdadeiro e sincero, logo após pecar, ele não fica procurando desculpa, ele não fica procurando terceiros para culpar, sabe? Ele não fica dizendo, eu pequei por causa disso, por causa daquilo. Não. Antes de achar uma desculpa, ele logo acha um lugar, ele dobra os seus joelhos, ele derrama o seu coração diante de Deus e clama pelo perdão de Deus. Porque ele não suporta viver com a sua consciência sendo acusada diante do Pai. Diante daquele Pai de amor que o ama, que o perdoa, que o abraça, que o agracia, que renova a misericórdia a cada manhã sobre a sua vida. Nós sabemos o quanto ruim é pecar contra Deus. Pois imagine então a dor que Jesus sofreu por ter a consciência sendo acusada diante de Deus. Porque sobre ele estava o pecado. Jesus foi totalmente santo. Tudo o que ele odiava de modo mais profundo, foi derramado completamente sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores. Os nossos pecados caíram sobre ele. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. A dor de carregar o pecado em seus ombros. A dor de ser acusado diante de Deus. Não que os nossos pecados se tornaram culpa de Jesus. Mas ele assume a responsabilidade. Ele assume essa culpa. A dor que Jesus estava experimentando nesse momento. O terceiro aspecto da dor. Então, primeiro, a dor física. Segundo, a dor de carregar o pecado. Terceiro, a dor do abandono. A dor física e a dor de carregar o pecado sobre si mesmo, o mal absoluto dos nossos pecados, elas foram agravadas pelo fato de Jesus ter enfrentado tudo isso sozinho. Lembra que todos os discípulos abandonaram Jesus quando ele foi preso. Um deles o traiu com um beijo. Naquele momento, todos o abandonaram. O relato bíblico nos mostra até que tamanho desespero, e o perigo era iminente, ele saiu correndo ao ponto de ter enroscado a sua túnica e saiu totalmente nu, correndo, pelado. Todos o abandonaram. João, o mais novo e também conhecido como o discípulo amado, posteriormente volta e acompanha Jesus até o fim do processo da crucificação. Mas todos abandonaram Jesus. E eu acho que o que mais doeu para Jesus foi especialmente os mais próximos. Jesus tinha aqueles três mais próximos, Pedro, Tiago e João. São esses três que Jesus chama para o jardim do Getsemane. É com eles que Jesus divide a seguinte declaração do seu coração: orem comigo, vigiem comigo, pois a minha alma está aflita a ponto de morrer. Jesus estava ali suando sangue, tamanho o seu estresse, tamanha a sua agonia, tamanha a sua aflição. E ele chama esses três amigos para orar com ele, para vigiar com ele. E esses também o abandonam. Jesus também enfrenta o abandono temporário do Pai, na perspectiva humana, é claro. Porque em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Jesus voluntariamente abriu mão de fazer uso dos seus atributos aqui na terra. Ele voluntariamente decidiu que só faria uso dos seus atributos divinos na dependência da pessoa do Pai. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca foi separado da Trindade. Não há nada nesse mundo que separe a Trindade. Não existe a possibilidade disso acontecer. Mas o que aconteceu aqui é que por um momento, na perspectiva do Jesus homem, do Jesus carne e osso, ele foi abandonado pelo Pai. Olha o que diz em Mateus, capítulo 27, 46, é onde Jesus, já crucificado,
prestes a dar o seu último suspiro, ele então faz a declaração, a indagação: Deus meu, por que me abandonaste? E isso é uma referência direta ao Salmo 22. Leia o Salmo 22. Nós vamos ver que ali já era um salmo de Davi profético, apontando para o que Cristo faria. E no final do salmo nós vemos que claras referências à crucificação. E nós vemos que ali, no fim, Deus atenderia o clamor. Tanto é que Jesus sabia que não ficaria para sempre na cruz. Mas ali está o brado de alguém que está sofrendo com o abandono dos seus amigos, que está sofrendo com o abandono do Pai, por causa do pecado. Ele enfrentou sozinho o peso da culpa de incontáveis, milhares, milhões de pecados. E por fim, então, o quarto aspecto, a dor de suportar a ira de Deus. Jesus suportou a ira de Deus. E esse era o mais difícil aspecto da dor de Jesus. Primeiro, a dor física. Jesus enfrentou uma dor física extrema. Jesus enfrentou a dor de carregar o pecado. Jesus enfrentou a dor do abandono. Jesus enfrentou a dor de suportar a ira de Deus. Deus Pai, o poderoso Criador, o Senhor do universo, derramou toda a sua ira, a fúria da sua ira sobre Jesus. Jesus se tornou o objeto de intenso ódio e da vingança de Deus contra o pecado, que Deus tinha guardado com paciência desde o início dos tempos. Deus derrama a sua fúria, o seu ódio, a sua vingança contra o pecado, todo em Jesus. Você consegue imaginar o tamanho dessa dor? Com certeza não. Nós não conseguimos nem imaginar o tamanho dessa dor. Tampouco experimentaremos essa dor se estivermos em Jesus. Olha o que diz Romanos 3, versículo 23 até o versículo 26. Romanos 3, versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram. Todos pecaram. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, isso é, em Jesus. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Deus não simplesmente esquece a punição dos pecados, porque se Ele fizesse isso, Ele seria injusto. Mas como Deus é justo, Deus pune o pecado. Ele se torna justo condenando o pecado, mas se torna justificador, tornando justo o pecador na pessoa de Jesus. Aquele que crê em Jesus é justificado. Aquele que crê em Jesus tem a justiça de Jesus sendo imputada sobre si. Antes de Jesus, Deus não tinha simplesmente esquecido a punição dos pecados. Mas na verdade, Ele estava guardando a ira justa do pecado. Estava armazenando. Os pecados, eles haviam sido perdoados, mas a ira justa de Deus estava armazenada na cruz. A fúria de toda essa ira armazenada contra o pecado foi derramada sobre o próprio Filho de Deus, Jesus. Portanto, diante disso, entendendo que a humilhação é o primeiro passo da morte para a vida, é o primeiro
o primeiro estágio da obra de Jesus. A humilhação, ela é dividida então em 2 pontos, a encarnação e a morte. Jesus se encarna para viver uma vida reta e justa, para que assim nós pudéssemos ser considerados justos, para que assim a nossa mudança, o nosso estado legal diante de Deus fosse mudado. Jesus morre para receber sobre o seu corpo, sobre si, toda a ira de Deus. Toda a ira justa de Deus. Portanto, diante disso, nós precisamos entender que Cristo veio à Terra encarnado para mostrar o amor e a justiça de Deus. Cristo veio à Terra encarnado para mostrar o amor e a justiça de Deus. Não só o amor, não só a justiça, mas o amor e a justiça. A justiça exigia um pagamento pelo pecado. O amor pagou o preço exigido. Nós vemos que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, mas a justiça requeria um pagamento pelo pecado. Havia um boleto a ser pago. Jesus vem, vive uma vida santa e justa, estende os braços na cruz, e por ser justo, inocente, totalmente sem pecado, é o único que poderia dizer: está consumado, está pago, está quitado. A justiça exigia um pagamento pelo pecado e o amor pagou o preço exigido. O que pregou Jesus na cruz foi o amor, mas igualmente a justiça de Deus. Muitas vezes nós lemos que o que pregou Jesus na cruz, o que segurou Jesus na cruz, foi o amor. E isso é uma verdade, mas não a verdade toda. Porque não foi só o amor, foi a justiça. Jesus morreu na cruz porque era necessário que o preço pelo pecado fosse pago. E Jesus fez isso por mim e por você. Jesus fez isso por amor a nós. Porque nós éramos merecedores de enfrentarmos toda essa ira, toda essa dor, todo esse abandono, toda essa humilhação. A cruz era minha, a cruz era sua. O que nós faremos diante disso? O que a concepção, o que essa informação causa em você? Que só o fato de Jesus ter se encarnado, ele já estava se humilhando, e isso por amor. Isso por amor a você. Isso por amor à glória do Pai. Porque tudo isso, em primeiro lugar, foi para a glória de Deus. Foi para que a justiça de Deus, a santidade de Deus fosse declarada. Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós vemos Paulo fazendo uma das declarações mais poderosas da Escritura. E essa deve ser a nossa postura. E a minha oração é que essa seja a nossa postura ao fim desse sermão. Ao ouvir essas informações. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, não vivo nesse corpo terreno pela fé. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, a Semana Santa, a Semana da Paixão,
a Sexta-feira Santa, a Páscoa, ela não deve ser um parênteses da nossa vida onde a gente para pensar no que Jesus fez. A Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, ela não é o dia onde você não pode comer carne, onde você não pode beber você não pode beber álcool, só vinho, porque seria uma profanação ao sangue de Jesus. Não é um dia onde as crianças não podem brincar, não é um dia onde naquele dia apenas você cuida do que você fala, você não fala palavrão, você não fala mal de ninguém, você tenta se manter puro e santo naquele dia. Sexta-feira Santa, na verdade, é a sexta-feira da hipocrisia. Tudo isso é sem sentido. Celebrarmos a Páscoa, lembrarmos do que Jesus fez, tudo isso é sem sentido se nós não fizermos a mesma declaração que Paulo fez. Fui crucificado com Cristo. A minha vida pertence a Ele. Fui crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo aqui na terra, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Aquele que se humilhou, aquele que sendo Deus, por amor, se fez homem, puro, justo, para que eu pudesse ser aceito por Deus. Se a maneira dele demonstrar o amor dele por mim foi ser crucificado, a minha resposta de amor a ele é ser crucificado também. Não de uma forma literal, obviamente, mas morrendo para mim e vivendo a minha vida em prol daquele que me amou e se entregou por mim. A grande verdade é que isso são apenas informações, são apenas coisas que podem tocar o seu intelecto, se o Espírito Santo não fizer a obra dele. A minha oração é que o Espírito Santo torne isso vivo e eficaz no seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo pegue tudo isso que nós conversamos e leve ao seu coração. E que no seu coração isso incendeie. Que no seu coração isso se torne uma verdade. A minha oração é que você se perceba diante do seu Senhor. Encarnado, humilhado, crucificado, morto por mim e por você. A minha oração é que nós nos percebamos diante dele. A minha oração é que o Espírito Santo toque os nossos corações e possamos experimentar o quão real é a sua presença. Que possamos experimentar o quão real é a sua obra em nossas vidas. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Eu quero convidar você a orar, não a você ouvir uma oração. Aí na sua casa, do jeito que você está, com a sua família, sozinho, enfim, mas coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Porque se você não fizer isso, toda a nossa conversa aqui, ela é sem sentido. É tempo jogado fora. Então, feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor testifique essa verdade em nossos corações. Que muito mais do que informações para o nosso intelecto, isso seja, Senhor, afeições em nossos corações. Que essas informações afetem a nossa vida e não apenas nos emocionem ou nos façam que a gente se compadeça do que Cristo passou. Ninguém poderia ter enfrentado esse sacrifício de forma eficaz a não ser Cristo Jesus por nós. Eu peço a Deus perdão porque muitas vezes nós não contemplamos o Cristo encarnado, morto, crucificado. Nós não meditamos, nós não refletimos por tudo aquilo que Ele passou. A Páscoa não é só sobre a ressurreição, porque para ressuscitar precisa morrer.
Nos ajuda, Senhor, a meditar naquilo que Jesus enfrentou, naquilo que Jesus precisou passar para morrer por nós. Ele não mediu esforços, ele não mediu tempo, ele não tinha nada mais importante para fazer a não ser completar a missão do seu Pai, que era morrer por nós. Que possamos entender que hoje, ó Deus, não há nada mais importante nas nossas vidas do que responder a esse sacrifício que Cristo Jesus fez por nós. Opera em nossos corações, Espírito Santo. Que possamos nos perceber diante do nosso Senhor. Nos encontrarmos diante do nosso Senhor. E respondermos aquilo que Ele fez por nós. Era a nossa morte, era a nossa cruz. Nós ganhamos uma nova chance. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a responder isso como alguém que dá valor ao que Cristo fez. Que possamos, juntamente com Paulo, fazer essa declaração. Que a nossa vida não pertence mais a nós. Eu peço em nome de Jesus que a nossa semana seja impactada por essa verdade. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Que de fato essas informações elas afetem o nosso coração. Que essas informações afetem a sua vida, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento com os seus filhos. Que você não se dobre à cultura de reduzir, de humilhar o verdadeiro significado da Páscoa a um simples chocolate, a um coelhinho que bota ovo. Mas que você realmente possa pregar, que você possa espalhar a verdade. Que a Páscoa é uma passagem da morte para a vida. É do Deus que encarnou e morreu por nós. E na semana que vem, então no domingo de Páscoa, nós conversaremos sobre o segundo estágio da obra de Cristo, que é a exaltação. Aquele que morreu não permaneceu morto, mas ressuscitou, está vivo. E essa é a nossa esperança. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. Ainda que falamos hoje apenas sobre o aspecto negativo, digamos assim, humilhante da obra de Cristo, nós podemos nos alegrar porque sabemos que Ele está vivo e atende às nossas orações e o nosso clamor. Ensine isso para sua família, para os seus filhos, para os seus pequenos. Ensine isso. Homens, vocês foram chamados para serem os líderes dos seus lares, chefes das suas famílias, sacerdotes das suas casas. É tarefa sua ensinar isso para o seu filho. Assuma o seu papel. Não seja omisso e ensine a sua família o que é a Páscoa verdadeira. Celebre Jesus e coma chocolate. Não tem problema nenhum. Desde que você entenda e celebre que é o sangue de Jesus que limpa os nossos pecados. Nós queremos encerrar o nosso tempo aqui cantando, clamando para que o Espírito Santo torne isso verdade, para que possamos experimentar a vontade de Jesus, que possamos experimentar a presença de Jesus em nós. E que juntos possamos afirmar com convicção e com verdade o que Paulo declarou. Já fui crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou em meu lugar. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Um abraço, que Deus o abençoe.
ti.